Oscar. Isso, vai ser o seu Oscar Apirangé. E da Joyce. Da Joyce. Vai ser Davi Ava. Canoeiro. Então, vamos agora continuar. Da mesa 1, o Eduardo Mazzoleni quer falar agora. Então, a Isolete. Já cedeu o tempo. Cedeu para quem? Oi? Fala você, então. 3 minutos. Boa tarde. Acho que uma das questões que ainda existe nesse território imenso é que existem umas centenas de comunidades tradicionais que ainda não foram reconhecidas como tais. Os fechos de pasto, por exemplo, do grande oeste da Bahia, não tem nenhuma visibilidade praticamente em nível de Brasil. Talvez isso seja a questão que seja colocada. Mas eu queria colocar algumas pimentas nessa discussão para facilitar a compreensão da coisa. Um estudo recente da ANA provou que o oeste da Bahia é quem sustenta São Francisco com 80% das águas. Provou também esse estudo que o processo de compactação com tecnologias como calcareamento e gesso, numa escala de 0 a 7, somente 1,5% do que chove está sendo infiltrado para sustentar o São Francisco. E este desmatamento todo, nessa região chamada Matopiba, está provocando uma bolha de calor que impede as correntes da Amazônia atravessar. Tanto é que no oeste da Bahia, num período de 6 meses de chuva, esse ano passado choveu um único mês, que foi janeiro. Aquela enchente toda que passou em jornais, tal, que inundou Santa Maria da Vitória, foi esse caso. Mas foi um único mês e acabou. Isso nunca tinha havido na história daquela região. Então, possivelmente, esse estudo tem muita propriedade com isso. Mas diz assim, que acredito que nas outras regiões também tenha sido assim, mas o agronegócio se fez em cima de 3 ou 4 grandes questões básicas. O agronegócio se faz em cima de terras públicas, exclusivamente. São terras roubadas, é preciso dizer isso. O agronegócio se faz em cima de água pública, rios que eles represam, fazem suas barragens, depois, 10 anos depois, vão pedir autorização. Tecnologias públicas. A Embrapa produziu para a soja 127 cultivar, mas para os pequenos agricultores que estão aqui, dificilmente ela foi lá acudir com uma tecnologia que salve um pé de banana. Com dinheiro público, o agronegócio se faz com dinheiro público. A maior dívida interna do Brasil, praticamente, é oriunda do agronegócio. E especialmente com um aparelho estatal muito forte. Órgãos como secretarias, institutos estaduais, no caso da Bahia, o INEMA, adotou uma política totalmente liberalizante, onde as licenças são autodeclaradas, são autodeclarativas. Aquilo não existe, né? A polícia, a milícia, as milícias que formam nessa região. Gente, as imagens que a gente tem é de bala. Esse território está sendo tomado a bala. Quem tiver mais bala, leva. Né? O judiciário dá liminares, assim como se estivesse aventando, rifando prêmios no meio da galera. E é uma dificuldade imensa. Depois, o setor político cria uma legislação favorabilíssima para esse problema. E isso vai redundar, e já está redundando, em fortes conflitos agrários. E esse deslocamento do sul do Pará, essa coisa, volta para essa região agora, né? E especialmente conflito por água. Gente, esse negócio vai estourar. Sobradinho bateu anteontem 7% da capacidade. O Rio São Francisco seria o responsável hoje por 90% praticamente da água do Nordeste brasileiro. Depois, praticamente também 90% da energia dessa região. Quem contribui com 80% dessas águas é o oeste da Bahia. Como é que a gente lasca um agronegócio que elimina os rios do oeste da Bahia e compacta o solo daquela região?
tem uma coisa errada, o Brasil precisa de pensar em certas questões estratégicas. Aquela área é uma região estratégica para a nação brasileira. Finalmente, dizer assim que o Mapitoba, a gente chama de Mapitoba, não a gente chama Matopiba, não. É uma coisa imoral. Ele é imoral, porque não se discutiu com ninguém que estava lá, porque não se fez estudos apropriados para aquela região, porque se fez invasão de plantas e de animais para aquela região, porque se faz com... Só o oeste da Bahia recebe 120 carretas grandes de veneno por mês. E tudo isso o pessoal está comendo lá. Mas eu queria colocar uma questão bem específica que está sendo forte agora. Como essa bolha de calor aumentou e a chuva não veio, está se disseminando uma tecnologia chamada pivô central à base de piscinões no oeste da Bahia. Um piscinão feito em Correntina, por exemplo, tem a capacidade para 200 milhões de litros de água. Tem uma propriedade lá que tem 10 piscinões abertos e o Tribunal de Justiça autorizou esse funcionamento agora. 10 piscinões. Uma pessoa só por dia tem mais águas em sua disponibilidade do que todo o Nordeste brasileiro, que é alimentado pelas chamadas cisternas do P1. Captação de água de chuva. De captação de água de chuva. Ou seja, é indecente o que está acontecendo no oeste da Bahia. E eu queria propor assim que talvez seria possível de as associações, o Ministério Público, essa comissão do Senado, o povo que está aqui, suas representações, para que a gente pudesse unificar as nossas ações. Não dá para atacar dessa forma, e pedir à companheirada a resistência. Não tem outro jeito. Ou o povo resiste, ou vai ser enxotado para debaixo da ponte. Obrigada, Iremar.